E aí uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje vamos falar sobre o caso Robinho, um caso que vocês me pediram muito, um caso bem polêmico, envolvendo ali o jogador de futebol Robinho. E lembrando que se você quiser ver mais casos como esse, onde a linguagem corporal é explicada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha o nosso vídeo. E se você quiser treinar linguagem corporal diariamente, é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor, beleza? Sem mais delongas, vamos entender o contexto que envolve essa situação caótica. O jogador de futebol, conhecido como Robinho, foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de pena por crimes sexuais. A acusação é de um caso ocorrido supostamente numa boate em Milão no dia 22 de janeiro de 2013. O crime teria acontecido em conjunto com outros 5 homens e a mulher seria de origem albanesa, a vítima. A mulher que acusa Robinho teria dito que as práticas sexuais ocorridas entre ela e ele e os amigos dele teriam sido sem o consentimento da jovem. Ela ainda alega que estava bêbada e incapaz de decidir conscientemente se queria ou não ter práticas sexuais com Robinho e seus amigos. Robinho disse em uma entrevista recente que qualquer coisa que tenha feito com a mulher foi com consentimento dele e dela. Vale lembrar que anteriormente, em 2009, o mesmo jogador Robinho já havia sofrido uma acusação sobre estupro também. Na época, a investigação que teria ocorrido supostamente em Leeds, na Inglaterra. A investigação apurou inclusive com imagens em vídeo que a acusação era falsa e Robinho foi inocentado. Nosso objetivo de hoje, uma vez que a justiça já condenou Robinho, então não tem muito o que uma análise de linguagem corporal possa responder, uma vez que a justiça já deu o veredito dela, é tentar entender qual comportamento não verbal o Robinho apresenta ali na sua declaração, nessa entrevista recente que ele forneceu ao All Sports. Como eu sempre falo, essa não é uma análise jurídica, mas sim uma análise não verbal. Vamos deixar para a justiça fazer o julgamento, fazer valer a lei, ok? E aqui é apenas um vídeo. Eu não sou juiz de nada e muito menos julgamento moral, nem nada do gênero. Essa é apenas uma análise não verbal, beleza? Vamos então dar uma olhada em alguns trechos das declarações de Robinho nesse vídeo. Acompanhe aí. Você, nesse processo, é inocente ou se você é culpado? Inocente. Naquela noite eu estava na discoteca, né, com amigos e a minha esposa. A minha esposa acabou indo para casa antes, né, e eu fiquei com os meus amigos pouco tempo depois. E aí uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter contato, né, com o consentimento dela e meu também. E ficamos ali poucos minutos, depois eu fui embora para casa. É isso que aconteceu. Você teve relação sexual com essa mulher ou não teve? Não tive relação sexual com ela, não. A gente, né, teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. No dia você não sabia que os seus amigos estavam fazendo uma relação sexual com a mulher? Na verdade eu saí, né? Eu fui antes para casa e eles me contaram depois que eles fizeram, ó, com o consentimento da garota, a gente fez isso realmente eles me contaram depois. Tá, você não estava presente, né? Não. Sobre, acho que é a questão que todo mundo quer saber, e aí eu quero que você responda para todo mundo e não só para mim que estou aqui, que é se você é inocente ou se você é culpado desse processo. Inocente, totalmente inocente. Eu quero que você me explique com detalhes, o máximo de detalhes que você puder me dar, sobre a noite que aconteceu isso. Então, sobre a noite eu estava numa discoteca com a minha esposa e com amigos. A minha esposa foi para casa um tempo antes e eu fiquei ali. E nesse curto espaço de tempo que eu fiquei, eu tive contato com uma garota, né? Com o consentimento dela, obviamente. E a gente ficou por cerca de 10, 15 minutos e depois eu fui embora para minha casa. Foi isso que aconteceu. Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Com relação a frases que saíram fora de contexto, para vender jornal, para vender revista, obviamente que eu mudei muito de 7 anos para cá, isso aí aconteceu em 2013, e o ser humano muda, então eu mudei para melhor. Então, a questão é, qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro que eu cometi foi de não ter sido fiel à minha esposa. Não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota ou de sair com alguma garota sem o consentimento dela.
É muito difícil eu não poder te responder, primeiro porque eu estou me defendendo e porque isso também já faz muito tempo, entendeu? Então, qual frase que falou, o que você comentou com os amigos, Então, o X da questão é qual é o crime que eu cometi? Se eu fiz alguma coisa sem o consentimento da garota, entendeu? Esse é o X da questão. Então, não sendo, deixando de responder a sua pergunta, mas realmente é muito difícil de responder algo que aconteceu há 7 anos atrás. Então, eu tenho absoluta certeza que jamais eu toquei em alguma garota sem com que ela quisesse, entendeu? E que o erro foi contra a minha esposa. Mas você pode fazer o tipo de pergunta que você quiser. S1, pausa, P6, swallow, quando ele diz que é inocente. Você, nesse processo, é inocente ou se você é culpado? Inocente. É interessante que vocês vão ver que ele sempre fala sou inocente, sou inocente, sou inocente. É muito diferente você falar sou inocente, em vez de falar que não abusou, ok? Esse tipo de linguagem conhecida como linguagem jurídica pode acontecer ali no protocolo SCANS. É comum que algumas pessoas que tentem manipular ali a narrativa, né, para tentar parecer um pouco mais positivo na narrativa, e geralmente pessoas que estão mentindo tentam parecer positivas, é comum que elas usem uma linguagem mais jurídica. Vale lembrar o caso do ex-técnico da seleção brasileira de ginástica, Fernando, que na época concedeu uma entrevista por telefone após ter sido acusado de abuso sexual infantil por vários de seus ex-atletas. Na entrevista de telefone, ele disse ali, ele fez menção à linguagem jurídica, como eu já tinha analisado na época. Dá uma olhada. Eu nunca fui um técnico legal. Eu fui um técnico sempre muito rigoroso, às vezes até demais. E acho que, por outro lado, eu tive um problema de ser um cara que muitas vezes misturei, de achar que eu era mais do que técnico. Eu achei que eu podia ser um amigo, que eu podia ser um pai, que eu podia ser qualquer outra coisa. Então isso, talvez, tenha dado uma margem de interpretação errada para cada um deles. Mas, a ponto desse tipo de acusação, eu não tenho o que falar. Eu acho que eles vão ter que provar. Eu sei que eu tenho a minha consciência limpa no respeito, que eu nunca estuprei ninguém, que eu nunca molestei ninguém, no intuito como está sendo colocado, entendeu? E por fim, Fernando acabou sendo ali condenado pelos abusos que supostamente então teria cometido. Quando ele vai falar sobre o que aconteceu naquela noite, nós vemos negação de cabeça. E eu fiquei com os meus amigos pouco tempo depois. Pontada de ombros bilateral, shrug. Pontada com o corpo, microexpressão de medo, além do pitch vocal ficar um pouco mais elevado e queda no volume vocal também. Aí uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter... Dá pra ver que esse momento ele ficou bem desconfortável, ok? Foi bem difícil pra ele esse momento. E a queda do volume vocal é muito curioso, ele faz várias vezes o umedecimento labial, né? Ele umedece os lábios. Isso geralmente acontece porque quando a gente está sentindo muito medo, que é a emoção principal demonstrada pelo Robinho nessa entrevista, quando a gente sente muito medo, é comum que nossos movimentos peristálticos cessem. E quando nossos movimentos peristálticos acabam cessando, é mais comum ainda que nosso sistema digestório acabe sofrendo alterações, o que gera ali a famosa garganta seca. Por isso que uma pessoa que está com garganta seca pode, na maioria das vezes, estar também com medo, nesses casos específicos, né? Você que está gostando de entender o comportamento desonesto e gostaria de aprender mais sobre isso para poder utilizar na prática, detectar a mentira no seu dia a dia, vai rolar a segunda temporada da série Desvendando a Mentira, do dia 2 até o dia 6 de novembro. Lembrando que a primeira temporada dessa série contou com mais de 100 mil alunos. Na série, eu vou explicar em alguns episódios para você como é possível observar o comportamento desonesto e quais são as principais mentiras do cotidiano. É um evento 100% online e gratuito. Quer aprender mais? Se inscreve agora. Clica no link aqui na descrição e já faz a sua matrícula. E o fato dele abaixar o volume vocal nesse trecho e também ficar com a voz um pouco mais aguda também tem a ver com o medo. Quando a gente fica com medo, vários hormônios como cortisol, noradrenalina são liberados na nossa corrente sanguínea e acabam causando enrijecimento muscular. As pregas vocais são músculos, então quando você fica com medo é comum que esses hormônios acabem tensionando e você acabe falando um pouco mais fino. E a queda no volume vocal também tem uma relação direta com o medo. Quando eu estou inseguro, ok? Quando eu não tenho confiança naquilo que eu estou falando, é comum eu falar um pouco mais baixo. Quando a gente tem confiança, quando a gente sabe o que a gente está falando, uma tendência é aumentar o volume vocal, é ficar um pouco mais enérgico, né? Um exemplo que eu sempre dou, na escola, quando você não sabia a resposta correta, o professor perguntava, você fazia o quê? Você falava um pouco mais baixo, você não tinha certeza do que estava falando. Então dá pra ver que esse foi um momento que deixou o Robinho bem abalado e provavelmente bem dúbio ali nas respostas dele. Quando ele vai falar que não teve relação sexual com ela, então ele fala que teve relação como homem e mulher, mas não teve relação sexual. Você teve relação sexual com essa mulher ou não teve? Não tive relação sexual com ela, não. A gente teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. Fica então um momento de incoerência. Você teve relação com a mulher, homem e mulher, mas não era uma relação sexual.
Que relação foi essa então? Ele justifica ali dizendo que não houve penetração, mas então que relação foi essa entre homem e mulher? Foi um beijo? O que foi? E é muito curioso que aqui aparentemente nós estamos lidando com uma incoerência narrativa, porque olha só que curioso. Nesse vídeo ele deixa claro que ele teve sim contato com essa mulher, que ele se envolveu ali com ela, ele diz que não foi relação sexual, mas ele deixa claro que teve alguma coisa, teve um envolvimento ali, né? Teve um contato. E se você pegar o vídeo antigo do Robinho lá atrás, né? 2014, logo após a situação ali, né? A repercussão do caso de 2013, nesse vídeo que ele estaria ali no Santos, supostamente falando sobre esse caso de 2013, ele diz que não teve nenhum envolvimento, que desconhece qualquer situação. Venho aqui me pronunciar pela primeira e última vez sobre esse assunto, né? Em respeito à minha família, em respeito a todas as pessoas que gostam de mim. Hoje acordei com uma notícia muito triste e mentirosa, que me deixou profundamente revoltado, sobre um site que eu me envolvi com garota que eu não sei quem é, não conheço, desconheço qualquer informação desse calão. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter. E graças a Deus tenho uma família abençoada, tenho esposa, tenho filhos e tem milhões de crianças que se espelham em mim. E fiquei muito triste, muito revoltado com essa notícia. Então espero que os meios de comunicações tenham responsabilidade em publicar qualquer tipo de notícia, porque os meus advogados sabem que qualquer informação que for mentirosa, eles vão tomar as medidas cabíveis. E venho aqui também agradecer aos torcedores de todos os lugares que sempre me mandaram mensagens carinhosas, em especial, claro, os torcedores do Santos. E mesmo com essa notícia mentirosa e eu ficando muito revoltado, eu acho que isso não vai tirar o meu foco do Santos Futebol Clube e no meu bom momento aqui no clube. Obrigado. E agora ele já mudou, ele disse que não, ele conhece, mas não foi exatamente isso que estão falando, mas ele tem conhecimento. Incoerência narrativa? Fica a dúvida aí, ou será que ele esqueceu naquela entrevista do Santos? O que será que aconteceu ali? Em comparação, né, um fato curioso, a investigação italiana acabou grampeando o telefone da vítima, né, da mulher que acusa o Robinho, para ver como que seria a relação dela com outras pessoas. Uma tendência quando a gente mente é contar uma história e depois mudar essa história, colocar um detalhe diferente, falar que lembra, falar que não lembra, falar que teve, falar que não teve. Então é comum um mentiroso, às vezes, ele acaba inventando, colocando um detalhe a mais ou tirando um detalhe para ficar de forma mais bem vista pelo público. Pode acontecer, ok? Dentre vários outros fatores também. E o que eles observaram nessa jovem, né, grampeando o telefone dela, foi que ela contou a mesma versão, segundo a mídia, né? Segundo a mídia, a investigação disse que ela contou a mesma versão para todas as pessoas. Então ela ligava para uma pessoa, contava a versão, ligava para outra, contava a versão, contava a mesma. E uma tendência alguém que mente geralmente é contar a versão falsa, mas contar a versão verdadeira para alguém de confiança. Então, por exemplo, essa jovem poderia ter mentido para várias pessoas e quando ela falasse com o advogado dela ou com os pais dela, ela contasse a versão verdadeira. Tipo, não aconteceu o abuso, eu quero tirar só uma grana dele, mas estou tendo que falar que aconteceu. E aí ela ligava para o outro e falava, eu fui abusado. Então, a polícia não constatou isso. Em todos os casos, segundo a mídia, né, o que a gente tem acesso de informação, a polícia na investigação concluiu que ela contou a mesma versão para todas as pessoas. Mas aqui vale ressaltar um ponto, né? Apesar do Robinho já ter sido condenado, né, a 9 anos de prisão por crimes sexuais, então já é uma condenação. Tudo bem que o sistema jurídico italiano é diferente do nosso, né? Ainda tem vários recursos aí. Pelo que eu estava vendo, tem muito recurso diferente do nosso sistema jurídico. Vale ressaltar que um crime de estupro é um dos crimes mais difíceis de ser comprovado ali, né? Geralmente o estupro ele é cometido numa situação onde a pessoa está vulnerável ou onde não tem uma câmera, não tem um local para ser filmado, né? Um crime sexual é diferente, por exemplo, de um homicídio. O homicídio deixa marca, né? Deixa ali ossos do ofício, você consegue fazer um exame de corpo de delito e ter ali uma balística, se der tiro tem pólvora, tem rastros de sangue, então a gente consegue ter muito mais objeto, ali, muito mais materialidade desse crime. O crime sexual já é muito mais difícil, geralmente é a palavra da vítima contra a palavra do acusador. E sempre o ônus é da acusação, pelo menos é assim que funciona aqui no Brasil, né? Se eu te acuso, você não é automaticamente culpado, não preciso provar isso. É interessante aqui que a entrevista sofre uma interrupção, eles questionam as perguntas, então volta desde o começo, ali todas as perguntas, né? A presença dos advogados ali já é um fato curioso, automaticamente já mostra uma potencial manipulação da narrativa ali e, consequentemente, fica muito difícil acreditar num relato espontâneo. Um relato espontâneo, geralmente, ele é espontâneo, ele não tem uma pauta a ser seguida, não vai ter alguém dizendo fala isso, depois você fala aquilo, essa pergunta você não responde. Não, um relato espontâneo é espontâneo, não fiz ninguém, não devo, não tenho, vou falar de forma espontânea, não vou seguir uma cartilha aqui. Mas também é bom lembrar que, mesmo uma pessoa sendo honesta, ela pode também, e sim, em muitos casos a pessoa usa, uma assessoria jurídica, não tem problema nenhum disso. Então, quando é retomada a entrevista, nós vemos que ele fala o termo totalmente inocente. Que é se você é inocente ou se você é culpado desse processo. Inocente, totalmente inocente.
totalmente inocente pode ser considerado um exagero. O critério ali S3, manipulação da aparência, né? Eu quero parecer uma pessoa muito inocente. Uma das coisas que o mentiroso pode fazer é tentar mostrar a imagem dele como alguém super positivo, né? Totalmente inocente. Ou você é inocente ou você não é inocente, né? Isso não existe totalmente inocente e totalmente culpado. Não, ou você é inocente ou você é culpado. Esse exagero verbal aí é um ponto curioso. Nesse momento também ele exibe uma negação de cabeça. Totalmente inocente. Aqui então ele vai repetir o que aconteceu naquela noite. E é curioso você observar que ele repete quase que religiosamente o relato que ele fez lá atrás, né? No primeiro momento dessa entrevista. Isso poderia mostrar pra gente que talvez houve um ensaio disso que ele tá falando. Então, sobre a noite eu estava numa discoteca com a minha esposa e com amigos. A minha esposa foi para casa um tempo antes e eu fiquei ali. E nesse curto espaço de tempo que eu fiquei, eu tive contato com uma garota, né? Com o consentimento dela, obviamente. E a gente ficou por cerca de 10, 15 minutos e depois eu fui embora para minha casa. Foi isso que aconteceu. É até interessante que o final é quase que o mesmo, né? E foi basicamente isso que aconteceu, e foi isso que aconteceu, enfim. É quase que a mesma frase. E o fato de ter essa manipulação narrativa, novamente, mostra pra gente ali uma preocupação com o que está sendo falado. E conforme Cliff Lansley, pesquisadores da Emotional Intelligence Academy, em Getting to the Truth, a coisa que o mentiroso ou alguém que está manipulando a narrativa mais presta atenção é na história que está sendo contada. Porque eles querem levantar uma história, né, a pessoa que está dissimulando, que seja tão bem amarrada, né, tão ali cheia de detalhes, cheia de pontos, que pareça muito real para que você acredite. E conforme a CBCA, Criteria Based Content Analysis, mostra, geralmente relatos honestos, eles tendem a ser mais espontâneos, né? A pessoa vai contar algo sem seguir uma cartilha pré-programada. Isso geralmente acontece. Ele diz então que se arrepende de ter traído a esposa. Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Pode ser considerado também um impression management também. Ele estaria fazendo uma menção a um homem de família ali, um homem que traiu a esposa. Então ele traz essa imagem de homem de família, né, de um pai, de um marido. Poderia ser uma tentativa de desassociar a imagem dele de alguém que cometeu ou não cometeu um crime sexual. Aqui é curioso que ele fala, isso aí aconteceu em 2013. Obviamente que eu mudei muito, de 7 anos pra cá, isso aí aconteceu em 2013. Porém, ele está dizendo que ele não fez nada, né? Ele mesmo fala, sou totalmente inocente. Então, fica estranho. Alguém fala, me acusa de uma coisa em 2013. Qual seria a resposta comum? Não, isso aí que ela tá falando, esse caso aí que ela tá falando, essa acusação, isso é de 2013. Isso aí que ela tá falando, faz muito tempo. Agora ele fala, não, isso aí aconteceu em 2013. Isso aí aconteceu. Seria um ato falho, uma confirmação de que de fato aconteceu? Ou ele estaria apenas citando o evento? Não, isso aí que você tá falando, esse evento aí todo aconteceu. Fica uma questão semântica pra gente aí. Novamente, ele faz um forte apelo para a linguagem jurídica, né, dizendo tô me defendendo, ao invés de falar de forma objetiva e direta, não abusei, não fiz isso, etc e tal. É muito difícil eu não poder te responder, primeiro porque eu tô me defendendo e porque isso também já faz muito tempo. E falando em linguagem jurídica, né, aqui ele fala qual crime que eu cometi. Ele não fala que não fez nada, mais uma vez, ele não fala não abusei. Ele volta pro tom jurídico, qual crime eu cometi. E logo em seguida ele fala se eu fiz alguma coisa. Então o X da questão é qual é o crime que eu cometi? Se eu fiz alguma coisa sem o consentimento da garota. Entendeu? Esse é o X da questão, então... E é muito interessante esse tipo de linguagem indireta, né? Ele não fala, não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não, ele levanta uma dúvida. Ele fala, se eu fiz alguma coisa. Alguns artigos como The Voice of Deception, do Luiz Carlos Zanoli, ou até mesmo o artigo básico do Scientific Content Analysis, do Avinoa Sapir, o SCAN, mostram pra gente que, geralmente, uma abordagem desonesta, a pessoa tenta levantar pontos de interrogação. O mentiroso, ele vai colocar dúvidas, ele vai abordar ali pontos indiretos, mas dificilmente ele vai falar de forma direta. Não, eu não fiz isso que estão me acusando, eu não abusei. Ele vai levantar pontos, ele vai passar boa parte do tempo criando perguntas, colocando ali pontos em terceiros, culpando o Zé, culpando o Mané, falando que foi culpa disso, culpa daquilo, mas não vai falar de forma direta. Não, eu não abusei, não estuprei, não fiz isso. E ele não vai passar muito tempo falando de forma direta do assunto. Geralmente, ele vai encerrar ele objetivamente e já vai para a próxima pauta. E é muito interessante, aqui tem um trecho que a frase dele, a entonação da frase ficou um tanto quanto esquisita. Ele fala, se eu fiz alguma coisa sem o consentimento da garota. Mas geralmente numa pergunta, a gente acaba tendo uma entonação, uma inflexão ali mais próxima do final da pergunta, né? Eu vou falar assim, se eu fiz alguma coisa sem o consentimento da garota, bom, aí realmente foi uma impressão pessoal, eu não tive a impressão pessoal de que ele teria falado em tom de questionamento. Se não fosse um questionamento, isso seria um possível ato falho, dar com a língua nos dentes, acaba revelando um ponto que não deveria ser revelado. Mas como eu deixei bem claro aqui, nesse momento foi uma possível C4, um possível ato falho. Não estou caracterizando como um C4 de fato. Nesse momento, então, Robinho adota uma postura super evasiva
e também evita a responsabilidade moral. Olha, eu não sei o que ela fala, né? Assim, se ela fala que estava sem consentimento e não conseguia andar, assim, as pessoas já ficaram embriagadas. Quando você fica embriagado, você não lembra de nada. Então é engraçado que ela lembra de algumas coisas e de outras ela não lembra, né? Então, respondendo a sua pergunta, ela não lembra do meu nome? Ela não lembra do que aconteceu com ela? Então como que ela não conseguia andar, não conseguia... Então tá meio controverso aí. Olha o contexto. É feita uma pergunta para ele ali como se fosse uma pergunta sobre punição. Olha, pessoas que fazem isso, né? Abusam, se aproveitam da bebida, etc e tal. O que você acha que deveria acontecer? Você acha que isso configura? Tal? E olha só, perguntas feitas sobre punição em pessoas que estão sendo honestas geralmente mostram um comportamento não hesitante. A pessoa que está sendo honesta não tem dificuldade em sugerir uma punição pesada ou até mesmo caracterizar um comportamento como errado. Geralmente uma pessoa que está dissimulando age de forma contrária. Ela gagueja, hesita e não sugere uma punição tão pesada, porque ela própria poderia ser punida por aquilo. Robinho, nesse momento, exibe um comportamento hesitante, evasivo e não classifica esse comportamento aí que é perguntado para ele como errado. E é curioso que ele responde essa pergunta nesse momento com várias outras perguntas. Isso pode ser visto como S2, uma manobra evasiva, responder uma pergunta com outra pergunta. Geralmente eu posso utilizar isso para tirar o foco de quem está me interrogando. Nesse momento, mais uma vez, nós vemos uma possível manipulação da aparência, quando ele fala tenho 3 mulheres em casa, depois ele fala minha mãe, que é minha rainha. A resposta que você dá, pô, não tô nem aí. Não foi no sentido de desrespeitar uma mulher. Eu tenho 3 mulheres na minha casa. A minha mãe, que é minha rainha, a minha esposa e a minha filha. Então eu nunca faltei com respeito com nenhuma mulher. Talvez se eu falei isso, foi porque eu não fiz nada de errado. Então não tem por que correr, não tem por que mentir. Entendeu? Então não foi no contexto de desrespeitar uma mulher. Foi no contexto de que quem não deve não teme. Novamente, o que poderia ser uma tentativa de mostrar uma imagem positiva, desassociada de uma imagem negativa. E aqui nós temos outra potencial incoerência narrativa. Eu queria só que você falasse se configura ou se não configura. Então, muitas coisas que estão falando eu realmente não lembro. Mas que houve um contato entre eu e ela, houve sim. Não foi, não é que eu não houve, eu não estou negando isso. O que não houve foi algo que eu fiz forçado com ela. Isso eu tenho absoluta certeza. Pelo que dá a entender, então, supostamente, nesse momento, ele teria, supostamente, admitido que teve ali a prática de sexo oral dela sendo praticado nele. Só que se você voltar lá atrás, no começo, ele fala que não teve relação sexual com ela. Teve relação como homem e mulher, mas não teve relação sexual com ela. Porém, sexo oral é uma relação sexual, tanto é que chama-se sexo oral. E uma relação sexual é relação sexual, sexo oral. Deu para entender? Então fica uma incoerência narrativa aí pra gente. Aqui nós vemos então microexpressões de medo. Não foi, não é que eu não houve, eu não estou negando isso. O que não houve foi algo que eu fiz forçado com ela. Isso eu tenho absoluta certeza. Isso eu tenho absoluta certeza. Shrug bilateral nos ombros e, mais uma vez, queda no volume vocal. O que não houve foi algo que eu fiz forçado com ela. Isso eu tenho absoluta certeza. Você não estava no local. Eu estava no local. Quando ela ficou comigo, ficamos poucos tempos, né? Ficamos pouco tempo, eu e a garota. Depois eu peguei e fui embora para casa. Nesse momento nós vemos medo, shrug bilateral novamente e, mais uma vez, queda no volume vocal. Ficamos pouco tempo, eu e a garota. Depois eu peguei e fui embora para casa. Uma impressão geral que eu percebi aqui, geralmente, próximo dos finais das frases, das afirmações do Robinho, ele exibe um comportamento bem padrão, que é o quê? Microexpressões de medo, geralmente caracterizadas aqui pelo AU20, juntamente com o arregalar de olhos, AU5. Ele exibe também queda no volume vocal, em alguns casos o volume vocal fica até mais agudo, e exibe também a pontada bilateral, o shrug, que pode ser visto como um turtle effect, a tentativa ali de esconder as suas intenções, tentar se preservar no casco, né? Efeito tartaruga, turtle effect. E o medo em excesso pode acontecer em alguém que de fato está falando a verdade, a pessoa está com medo da repreensão pública, etc e tal. Mas o medo em excesso também pode ser, segundo pesquisadores como Paul Ekman, Albert Vrije, Wallace Friesen, pode ser uma sensação conhecida como detection apprehension. O medo em excesso pode ser ali a pessoa imaginando que ela está com medo que talvez ela seja pega, talvez ela acabe sendo pega porque fez algo errado. Então pode ter esse contexto também. Aqui nós temos então uma possível incoerência narrativa. Vamos tentar dar uma olhada nos eventos conforme são relatados e conforme falados também pelo Robinho, comparando com o que está no processo jurídico, que é o que a gente tem acesso também pela mídia, né? Bom, primeiro o jornalista então faz o questionamento que, segundo o processo jurídico, o Robinho estava presente no momento que os amigos dele tiveram relações sexuais com a jovem. Segundo a jovem, nesse momento, todos que tiveram relação sexual com ela o fizeram de forma sem o consentimento dela. Então seria ali que teria acontecido o abuso. No dia você não sabia que os seus amigos estavam fazendo
uma relação sexual com a Na mulher. verdade eu saí, né? Eu fui antes pra casa. E eles me contaram depois que eles fizeram. Ó, com o consentimento da garota, a gente fez isso. Isso realmente eles me contaram depois. Tá, você não estava presente. Né? Não. O Robinho afirma que não estaria presente quando, segundo ele, os amigos teriam praticado sexo com a garota. O jornalista diz que no processo consta que Robinho estaria no local enquanto eram feitas as práticas sexuais com a garota. Robinho, então, nesse momento, diz que estava no local. Depois que ele foi embora, então, que teriam sido feitas as práticas sexuais. O processo diz que você estava no local durante o ato sexual. Você não estava no local. Eu estava no local. Quando ela ficou comigo, ficamos poucos tempos, né? Ficamos pouco tempo, eu e a garota. Depois eu peguei e fui embora para casa. Se a gente fizer uma análise de monitoramento da realidade nesse momento, pegando ali o processo do caso, a jovem então relata que ela teve as práticas sexuais no banheiro, ali no vestiário, do que seria, ele, segundo alguns veículos de imprensa, o estabelecimento Cio Café. Ela relata isso, ela não relata duas vezes, ela não fala assim, fui pro banheiro com o Robinho, voltei. Aí fui pro banheiro com os meninos, voltei. Ela relata apenas que foi no banheiro, ok? Robinho então deixa a entender, deixa bem sugestivo que ela teria feito sexo oral nele. A versão de Robinho não fica clara, apesar de dar a entender que ele não estaria em conjunto do grupo de homens que, em teoria, teriam abusado da jovem, não fica claro a ordem cronológica dos eventos. Ele apenas diz que ficou com a garota, depois ele foi embora, depois, então, em teoria, segundo ele, os amigos teriam abusado dela. Mas como que seria isso? Não teria como a mulher praticar o sexo oral ali no meio da boate. Seria bem improvável que aquilo acontecesse, por ser uma boate ali, um estabelecimento de alto nível, e o Robinho ser uma pessoa muito conhecida. Ele teria, então, supostamente ido para uma área mais privativa com a jovem, talvez o vestiário da boate Cio Café, onde eles já estavam. Então ali ela teria praticado sexo oral nele, e depois ele teria saído dali e levado ela para fora, e então um grupo de amigos teria pego ela e levado ela novamente para o vestiário, para somente então praticar sexo com ela? Não seria mais prático e chamaria menos atenção de todos na boate, uma vez que o Robinho é um jogador famoso, se o grupo fosse discretamente todos juntos uma única vez para o vestiário e já praticasse tudo ali de uma vez só, saindo dali apenas quando todas as práticas sexuais fossem finalizadas? A segurança do bar teria deixado acontecer toda essa movimentação de entrada e saída no vestiário, que é uma área bem privada, sem nenhum problema? No que foi divulgado pela mídia, não encontrei nenhum relato de que ela teria ido uma primeira vez para o vestiário apenas com Robinho e somente depois voltado com os jovens. É dito apenas pelo jornal La Estampa que tudo teria acontecido no vestiário do Cio Café. Seria esse um momento de incoerência do Robinho? Físico, enfim, ruim. Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada. Robinho, nesse momento, diz que quando ela se aproximou dele, ela não estava embriagada, né? Ele deixa claro, quando ela se aproximou de mim, quando ela me abordou, enfim, quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada. Ele não disse, ela não estava embriagada em nenhum momento. Essa afirmação dele poderia ser um ato falho? Se eu digo quando ela se aproximou, ela não estava embriagada, quer dizer que em algum momento ela estava. Quando ela veio, não estava, mas então depois ela estava. E outra, é muito interessante você observar o contexto. Era um jantar numa boate ali, né, que eles estavam. É muito comum a pessoa, realmente, quando chega no jantar, né, começar a conversar com o pessoal, começar a conversar com as pessoas, a pessoa não está embriagada, a pessoa vai ficando embriagada durante o jantar. Então é uma frase que realmente ali fica uma possível incoerência novamente do Robinho. Nesse momento o Robinho faz uma afirmação um tanto quanto polêmica sobre alguém ficar embriagado e esquecer o que fez, se lembra, se não lembra, dá uma olhada. Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada. Até porque ela lembra do meu nome, né? Ela lembra quem sou eu, né? A pessoa que bebe, ela não lembra de nada, ela lembra. E pelo fato de ela ter saído também depois com os garotos para uma outra discoteca, isso mostra que ela não foi abusada. Eu consultei um sommelier, um especialista em bebidas alcoólicas, para me responder se de fato é comum esse comportamento da pessoa beber e esquecer tudo que fez. Então o sommelier Léo Stefânio vai comentar esse ponto pra gente aí. É um prazer estar aqui participando do canal Metaforando. Meu nome é Leonardo Stefânio, sou sommelier de cervejas. E vamos entender um pouco, realmente existe a amnésia alcoólica, blackout alcoólico? Vou explicar para vocês. A amnésia alcoólica é quando o seu cérebro não consegue registrar os eventos que está acontecendo porque você exagerou na bebida, excedeu o álcool que deveria estar no seu corpo, passou de todos os limites. Quando isso acontece, resulta em falhas no sistema de registro cerebral. Para mostrar algum ponto aqui, vamos ouvir o que o Robinho disse. Quando o Robinho diz a frase, ela não estava embriagada, até porque ela lembra do meu nome, lembra quem sou eu. Pessoa que bebe não lembra de nada. Até porque ela lembra do meu nome, né? Ela lembra quem sou eu, né? A pessoa que bebe, ela não lembra de nada, ela
ela lembra. Essa frase está errada porque realmente se você beber, você não vai esquecer as coisas. Se você beber em excesso, você não vai registrar eventos, você vai ter amnésia alcoólica, mas tudo que você sabe antes do período, por exemplo, o Robinho é uma pessoa pública, uma pessoa muito conhecida em vários lugares do mundo, que ele é um jogador profissional de futebol, bastante conhecido. Então se a pessoa sabe o nome dele antes da amnésia alcoólica, esses registros você não perde, então você vai se recordar do nome do Robinho, quem é o Robinho. Se você já tem essas informações, você não vai esquecer. O problema vai estar quando você começar a passar dos limites, e aí sim o seu cérebro não vai registrar esses eventos. Aí que é o problema. E existem dois tipos de amnésia alcoólica. Um deles é o blackout fragmentado, que você não vai lembrar de algumas coisas. Por exemplo, você foi numa festa, bebeu todas, bebeu demais, excedeu um pouco o limite, e aí você não vai lembrar de coisas assim, nossa, quem será que pagou a conta ontem na festa? Será que eu paguei no cartão? Será que eu paguei no dinheiro? Onde está meu celular? Então você não vai esquecer de tudo. E nesses casos, como eu disse, não tem nada a ver de você esquecer o nome da pessoa, se você já tinha essa informação. Todas as informações que você tem antes de começar a beber, você vai manter elas. O problema é no decorrer da bebedeira lá que você excedeu, o seu cérebro registrar isso. No caso do blackout fragmentado, não tem como a pessoa esquecer o nome se ela já tinha essa informação ou se ela já conhecia essa pessoa. Mas a gente tem outro caso, que é o blackout total. É quando você realmente não lembra de nada que aconteceu depois que você começou a beber. E no mesmo caso é isso. Todas as informações que você tem antes de começar a beber, você não vai esquecer no blackout. O que ocorre, como eu disse no início, que o seu cérebro não vai registrar o que está acontecendo. Ele não vai conseguir, ele vai ter uma falha. Você vai ter uma falha no sistema de registros do seu cérebro e não vai conseguir registrar essas novas informações. O que você tem de informação antes, você não perde. O blackout total é uma amnésia severa que abrange um período de diversas horas. Em geral, é difícil lembrar o que aconteceu, porque essa informação não chegou a ser registrada pelo cérebro, pois a ingestão excessiva de álcool impossibilita a formação da memória de novos eventos. Segundo a CISA, estima-se que ao menos 50% das pessoas que bebem já tiveram alguma forma de amnésia alcoólica. Segundo a AAC dos Estados Unidos, um instituto de combate ao vício, se você está com níveis elevados de álcool no sangue, isso vai te trazer comportamentos de risco. Você não vai ter uma boa capacidade decisória, você vai tomar decisões erradas, você vai dirigir, você vai se meter em brigas ou até mesmo estar propenso a crimes. Minha participação vai ficando por aqui. Minha orientação é que se você não quer ter um blackout alcoólico, beba com moderação. Beleza, pessoal? Você que gostou do comentário do Léo, quiser se inscrever no canal dele, canal Amarilo, sobre comportamentos, bebidas alcoólicas e tudo que envolve ali a prevenção, inclusive, de bebidas alcoólicas. Nesse outro momento, o Robinho também faz uma afirmação sobre uma pessoa abusada e o possível comportamento de alguém que foi abusado. Ele diz que alguém que foi abusado, né, uma pessoa não voltaria a sair com os abusadores, não entraria no carro e iria para outra balada com os abusadores. E pelo fato de ela ter saído também depois com os garotos para uma outra discoteca, isso mostra que ela não foi abusada. Eu consultei o professor de psicologia e hipnoterapeuta, Alberto Delisola, para me dar uma resposta um pouco melhor, um pouco mais aprofundada sobre como seria o comportamento de alguém abusado, em umas condições dessas que são ali elencadas no caso do Robinho. Valeu, Vitor, e responder essa pergunta não é tão difícil assim, eu vou fazer isso bem rapidinho. Primeiro, antes de responder, ressaltar o seguinte: se o que aconteceu foi aquilo descrito pelo Robinho, não teve consentimento, a menina sim foi estuprada. Ponto, acabou, cara. Vai caber agora à justiça averiguar se o que o Robinho falou realmente foi o que aconteceu. Não cabe a mim ou ao Vitor ou qualquer pessoa fazer esse tipo de julgamento. Mas é comum, né? As pessoas, às vezes o ser humano consegue ser meio covarde e começa a querer culpar a menina em relação ao que aconteceu. Falando o seguinte: se não tivesse consentimento, depois ela não tinha ido pra uma boate. Vamos lá, dá para responder isso de duas hipóteses distintas. Vamos supor que a menina mal conseguia ficar em pé e que ela foi abusada lá durante o evento e depois foi pra outra boate. Olha só, ela não tinha nem noção do que estava acontecendo. Ela podia muito bem não lembrar do que aconteceu e simplesmente, enquanto ia se recuperando, apareceu na outra boate. Claro que pode ter acontecido isso. E tem uma outra possibilidade também que é importante ressaltar, e como professor de psicologia eu não poderia deixar de ressaltar: existe um fenômeno na psicologia social chamado conformidade pública, também conhecido popularmente como pressão social, mas na verdade o termo técnico é conformidade pública. Ainda
que ela tenha percebido que foi abusada, ainda que ela tenha percebido que foi estuprada, ela pode muito bem ter ido para a festa devido a essa conformidade pública, a essa pressão social. Pessoas em conformidade pública são capazes de olhar para 3 linhas em que a primeira é minúscula e a outra é enorme, a terceira é enorme, e perguntar para ela qual que é a maior, e ela, devido à pressão social, falar que a menor é grande ou que a maior é pequena. Enfim, as pessoas fazem isso devido à conformidade pública. E o ponto é, de verdade mesmo, não importa por que ela foi depois no boate. O que importa é outra coisa. O álcool é capaz de deixar a pessoa desacordada? Foi dito que ela estava desacordada? Foi. Então pronto. Então eu acho que, por mais que seja interessante a gente falar sobre os motivos pelos quais ela pode ter ido pra boate, mesmo tendo sido vítima de um crime, a discussão principal é, teve consentimento ou não teve consentimento? E se ela estava desacordada, esse consentimento realmente não existiu. Valeu aí pela oportunidade, Vitor, e até a próxima. Você que gostou dos comentários do professor Alberto Delisola, quiser se inscrever no canal dele também, é só clicar no link da descrição aqui e se inscrever lá também. Conclusão, Robinho apresenta muito medo em seus relatos, o que poderia ser visto como uma possível sensação de detection apprehension. A abordagem verbal de Robinho é voltada para a culpabilidade de terceiros, onde ele levanta questionamentos no que foi dito pela garota e aparentemente aparenta culpar ela. Ele faz uso boa parte do seu relato sobre a linguagem jurídica, citando palavras como inocente, dizendo que está se defendendo, e por fim apresenta algumas possíveis acusações sobre o comportamento e a moral da jovem que o acusa. E lembrando que, como eu falei no começo, crimes sexuais são muito difíceis de serem comprovados, portanto essa parte a gente deixa para a justiça italiana. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui nesse canal para ter mais vídeos assim, curte, compartilha esse vídeo e comenta aqui quais outros casos você quer ver analisado no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!